Boa noite, nação. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Riek, trazendo mais um coxa aqui nessa sexta-feira, véspera aí do clássico carioca, Vasco versus Flamengo, Flamengo versus Vasco aí no estádio do Maracanã. Então tá chegando aqui, galera, no nosso canal pela primeira vez, já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil. Vamos aqui para mais um corte, galera. Que me marcou, que eu vi, estamos falando de um cara gigante como o Neymar e de um cara que também tinha negócios paralelos e que soube se dedicar. E olha só o que o Ronaldo fez depois de que parou como homem de negócio. Mas olha, reta final aqui do Equipe F, a gente vai mostrar a tela da rodada. A rodada é bom, hein? O pessoal deixou uma rodada gostosa, Pascoal. Olha Legal. Só, 3 clássicos, vamos lá. Sabadão. Tô nesse plantão de sábado, Corinthians Esporte, Vasco e Flamengo, Grêmio, ó, tem Vasco e Flamengo, tem Grenal, tem Juventude e Mirassol, aí já no domingo, Juventude e Mirassol, tem Sansão, São Paulo e Santos, domingão, hein, Atlético e Botafogo, Fluminense e Vitória. Edição da final da Libertadores. Exato, Atlético e Botafogo, Fluminense e Vitória, Fortaleza e Palmeiras, caramba, gente, Red Bull Bragantino e Cruzeiro, Bahia e Ceará, Clássico do Nordeste, essa rodada que veio com tudo, você vai acompanhar na ESPN, Disney Plus, uma super cobertura, porque eu falei 3 clássicos dos estaduais, né? Porque tem clássicos nacionais, tem decisão de Libertadores. Vamos lá, na tela a gente tem esses 2 clássicos. Vamos papar, arrematar com o placar. Grenal. Sim. Grêmio tá em uma situação muito delicada. Internacional 2-1. 2-1, Inter. Inter. Eu vou com o Inter também, 1-0. Você. Também. Inter. 0-0. 0-0. Vasco e Flamengo, eu vou de Flamengo 2-0. Também. 2-1. Pascoal? 3-0 Flamengo. Que é isso? Que louco! Chocolate na Páscoa, Pascoal? Não, desculpa, eu te provoquei, mas não temos esse tempo todo. Eu me arrependi, desculpa, falha minha. Vamos lá. 2-1 Vasco. Sansão pra arrematar um. É isso, Elton. 2-1 Vasco. Tá ousadão. É mesmo? Ousadão. Nem ouvi, foi no automático aqui. Ousadão. Pra arrematar Sansão, 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo. Mais um empate. 2-1 São Paulo. 2-1. Balançou, Mais um Zé. empate pro São Paulo? Tá Sim, louco não, no empate. Acho que o São Paulo vence. São Paulo tá jogando bem. Quer São mudar Paulo, aqui, já. quer mudar. Não, eu falei... Não, quero mudar. Eu falei Santos, né? Mas o São Paulo tá jogando bem. São Paulo tá tendo... 2-1 São Paulo. Rápido intervalo, já voltamos, fã de esportes. Vou deixar o filho da... Pro papo, os 2 setoristas dividindo tela aqui no Tá Na Área. Thiago Lima do lado do Flamengo e Bruno Murito do lado do Vasco. Eles estão invertidos aqui no nosso telaço. Isso me causa certa coceira. Tirar um print e reclamar com eles no Twitter, acho que eles vão responder lá depois, amigos. Boa noite pra vocês. Começando pelo Murito, que cobre o Vasco, né? O time mandante desse clássico. Bem-vindo ao Tá Na Área, amigo. Tudo bem, cara? Fala, Bené, Beto, Raed, tudo bem? Noel, também parceiro. O Vasco chega para esse jogo muito pressionado, né? Principalmente aí o Fábio Carille, porque parece até que o cargo dele está em jogo, né? Nesse clássico. O Vasco vem de uma carga até mais emocional, né? O Vasco não vence o Flamengo em Campeonato Brasileiro desde 2015, assim, né? Já quase 10 anos. Então, nos últimos jogos aí também, no Carioca, por exemplo, desse ano, perdeu os 3 clássicos para o Flamengo. E isso mexe muito com o emocional do time, né? Com o emocional da torcida, da própria diretoria, que ficou bem satisfeita com o desempenho do Vasco nos clássicos contra o Flamengo. No Carioca, então, espera que agora, neste sábado no Maracanã, o roteiro ali, né? O retrospecto mude um pouco e com vitória do Vasco, né? Para isso, o Coutinho estará de volta, né? Essa é a principal novidade para o torcedor do Vasco. Ele que foi poupado durante a semana ali contra o Ceará na terça-feira, era um jogo desgastante, uma viagem desgastante lá para Fortaleza também. Ele que vem muito bem quando o Vasco está jogando aí em São Januário, né? E também na Sul-Americana ele foi bem fora, tal. Só que agora a gente vai ver o Coutinho, né, tentando aí até manter essa boa fase, né? E seria a primeira vitória do Coutinho na carreira contra o Flamengo. E lembrando, né, ano passado ele deslanchou ali quando ele fez o primeiro gol dele no retorno no Vasco. Ele fez o gol contra o Flamengo, né, aquele empate 1-1. Então Coutinho é a boa notícia aí do Vasco para esse clássico. Só que o Vasco também tem alguns desfalques.
O Tietê, por exemplo, tá passando por um problema bem chato na família. O filho dele, recém-nascido, está com problemas de saúde. Então fica até aqui a nossa mensagem pro Tietê também, desejando força para ele nesse momento. O Vasco, né, super entendeu a situação. Ele já tinha ficado de fora contra o Ceará e também vai ser desfalque amanhã, muito por esse problema dele na família dele. E o Lemos também vai ser desfalque, mas esse é por desfalque médico, né? Ele fraturou a costela no jogo contra o Porto Cabejo. Então o Vasco tem um desfalque do Lemos, do Tietê, do Payet, que também sentiu uma lesão no joelho no último jogo, mas a boa notícia aí nesse cenário para esse time, né, Bené? É isso, a gente vai falar daqui a pouquinho do time do Vasco, mas vou dar meu boa noite também para o Thiago Lima, que agora sim estamos com os lados corretos aqui no nosso telão. Noel, boa noite, bem-vindo, tá na área, o lado do Flamengo para esse clássico. Chega muito embalado depois da maior goleada do Brasileirão até aqui, né, amigo? É isso, fala Bené, boa noite, Betão, Raed, Murito. Estaremos juntos amanhã no Maracanã, eu e Murito. Bom, o Flamengo está nessa liderança do campeonato, né? Vem esse embalo. O Murito falou que o Vasco está pressionado, o Flamengo está o extremo oposto, né? Está tranquilo, liderança, mas tem um jogo da Libertadores importante semana que vem, terça-feira. Então, o Flamengo está com esse foco dividido. Por mais que o brasileiro seja a prioridade, né? Como a diretoria deixa clara, mas tem esse foco também. O Flamengo pega a LDU terça-feira lá em Quito. Então, o Alexandre, por exemplo, que sentiu uma fisgada na coxa, fez o exame, não constatou lesão, apenas um edema, mas ele não vai para esse jogo amanhã, ele vai tentar ser preparado para esse jogo, por exemplo, da LDU na terça-feira. Mas o time deve ir, tirando o Alexandre, deve ir com força máxima, deve ter a volta do Ortiz, do De La Cruz e do Bruno Henrique, né? Os três estavam poupados contra o Juventude na quarta-feira, os três devem voltar ao time nesse sábado, né, no Clássico. E na lateral esquerda, sem o Alexandre, né, o Ayrton Lucas é que deve ser o provável titular nessa escalação. Já vamos colocar então os campinhos dos times prováveis de Vasco e Flamengo, começando pelo Vasco, né? O Murito já trouxe pra gente os desfalques, deixa aqui meu abraço também, força ao Tietê, né, que tá vivendo esse momento para toda a família. Time do Fábio Carille, provável para o clássico de amanhã às 6h30 no Maracanã, tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio-campo, a dúvida aí, Jair ou Paulinho com o Hugo Moura. Felipe Coutinho de volta, dúvida também no ataque ali, né, na ponta, se joga o Adson ou se joga o Ryan, com o Nuno Moreira do outro lado e o Verratti, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro até aqui com 4 gols. O centroavante do Vasco, esperança sempre de gols do time Cruz Maltino. Vamos colocar também, de uma vez para a gente debater aqui na mesa, o time provável do Felipe Luiz, do Flamengo, para enfrentar esse clássico, depois de golear o Juventude por 6-0. O Rossi no gol. E aí também com um desfalque, né, do lado esquerdo, que o Noel já citou aqui com a gente. Tem o Wesley, Léo Ortiz, Danilo e joga o Ayrton Lucas, porque o Alexandre não está à disposição. Pulgar, De La Cruz, dúvidas, né, se joga Arrascaeta ou Plata, Michael ou Everton, Cebolinha. Com o Gerson e aí Bruno Henrique ou Juninho, lembrando que o Pedro marcou 2 vezes, né, retornou, voltou a marcar depois de 7 meses, marcou 2 vezes contra o Juventude. Começa falando do lado mandante, Betão, a questão do Vasco. Tem sido importante até nos números, né? Quando a gente vê o desempenho em campo, claro, chama atenção quando tem o Coutinho, é um jogador diferente, né? A gente só fala dele, só pondera em relação à lesão, à parte física, porque talento, desde que o Vasco contratou o Coutinho, a gente sempre falou que poderia fazer muita diferença. Sim. E vem fazendo, né? Um cara muito importante para esse tipo de jogo, até se a gente for lembrar do clássico do ano passado que o Murito citou. O Coutinho precisa ter mais sequência, né? Conseguir jogar mais vezes e para poder aproximar mais o Nuno do Verratti ou o Ryan também, ele tem que assumir aquela posição de articulador do time e assim, não sei, assim como a Arrascaeta estava falando esses dias aí, acho que os jogadores que podem, para jogar o máximo que podem, tem que jogar uma vez por semana. Escolhe um jogo, se tiver 2 na semana, bota nesse aqui mais importante. Não sei se aguentam jogar em alto nível 2 jogos na semana. Mas é indiscutível que o Coutinho, para esse time do Vasco, precisa muito dele, entender o quanto ele pode, estando 100%, fazer essa diferença para o Vasco. Porque às vezes também, com um coletivo desordenado, às vezes você tem ali um jogador muito talentoso, mas que não toca pouco na bola, quando toca, está numa fase do campo povoada, sempre marcada, então é bom observar, ele tem estrela, é um craque. Tem que ir pro jogo até porque o Vasco tem uma série de ausências, né? E o elenco já não é lá essas coisas. O Murito tá aqui, não sei se ele tem informação, mas o que parece é que o Carille tá nessa a diretoria, o Pedrinho, de esperar uma derrota, perder um jogo para mandar ele embora e aí é complicado. Porque aí você vai cozinhando o técnico,
a gente viu os jogadores do Vasco nos últimos jogos se direcionar ao Carille, ali já dá uma noção, assim, todo mundo já sabe, todo mundo meio que tá ali jogando, tentando salvar o cargo dele. Eu acho assim, se a diretoria entende, e o Pedrinho estava há pouco tempo do lado de cá, brilhando nas análises, né? Então o Pedrinho conhece bola. Se entende que, cara, o trabalho não dá, encerra. Eu acho assim, encerra, muda, pensa em outro nome, porque ficar como um técnico meio zumbi ali na beira do campo, assim, aí ganha do Flamengo, 1x0 jogo histórico, não ganha desde 2015. Qual o tamanho da sobrevida que ele Exatamente, ganharia? É muito difícil saber. Se ele perder o próximo, ele cai, volta tudo de novo. Me parece também que a torcida resolveu romper. O jogo que a gente teve da Sul-Americana, que o Vasco ganha e... Do Puerto Cabello, né? Puerto Cabello, ele sai xingado de uma forma assintosa ali. E nem achei, assim, enfim, acho que o Vasco poderia ter até um resultado É, maior naquele perdeu momento. gols. E assim, foi o xingamento, assim, que ali foi assim, a torcida tá demitindo o Carille. Ele foi correndo pro vestiário, enfim. Curioso para ver amanhã a postura do Vasco. Curioso mesmo. É por aí, Murilo. É um clássico que o Carille chega com essa missão, né, de conseguir uma sobrevida, né, conseguir um resultado positivo, porque sabe que pode ser o fim da linha dele nessa passagem pelo Vasco. É mais ou menos por aí o tamanho dessa pressão no momento? É bem por aí, Bené. O Beto foi bem na análise, porque nisso de esperar uma derrota mais marcante, né? Porque assim, se a gente pensar até que depois do período ali da pausa, né, do início para o Brasileirão, o Vasco venceu o Santos e o Sport em São Januário, ali na base da força da torcida mesmo. Não teve atuações tão ruins assim. Mais no primeiro tempo contra o Santos foi bem ruim, mas no segundo tempo foi bem, conseguiu a virada. E contra o Sport administrou ali, ganhou bem de 3-1. Só que fora de casa, né, o Vasco teve muita dificuldade. Assim, contra o Corinthians levou um 3-0 que a diretoria ficou muito incomodada, principalmente com a postura do time. O Carille a gente vai lembrar que poupou 8 titulares nessa partida, mas sim, o desempenho foi uma tragédia, né, em campo. E contra o Ceará também a postura do time incomodou muito, cara. Agora na terça-feira, 2-1, incomodou o próprio Fábio Carille. Foi a primeira vez que ele foi mais enfático, assim. Falou que os jogadores têm que respeitar a camisa, o time onde estão, enfim. O problema é que na Sul-Americana, como o Beto disse, né? O Vasco começa muito bem contra o Melgar, abre 3-1, e aí nos acréscimos toma o gol no empate ali com o time recuando muito, e aí sai com 3-3 lá no jogo com altitude. Assim, o resultado não era tão ruim assim, um 3-3, mas depois de abrir 3-1, né, e recuar o time assim, realmente ficou muito complicado ali na análise sobre a avaliação do Carille, né, naquela partida. E contra o Puerto Cabello, o Vasco ganhou de 1-0, criou para ser 3-4, só que o time não conseguia, né? E era muita dependência ali de cruzamentos na área. Esse jogo, especificamente contra o Puerto Cabello, a torcida do Vasco ficou louca, assim, em São Januário, eu tava lá, muitos xingamentos mesmo pro Carille. E depois, na entrevista coletiva, ele também não se ajudou, né? Disse que a torcida não tá ajudando assim, que tem que apoiar em vez de criticar, então a relação que não era muito boa com a torcida acabou piorando ainda mais depois disso. Então, como ele chega pro Clássico, assim, com retrospecto muito ruim contra o Flamengo, são 3 derrotas em 3 jogos nesse ano, com principalmente desempenho muito ruim nos clássicos, ele só venceu o Botafogo e com uma atuação ali ok em São Januário, foi a melhor atuação do Vasco em clássicos nesse ano, mas perdeu o único jogo pro Fluminense, perdeu os 3 contra o Flamengo, e o desafio é esse, né? Quando o nível dos adversários sobe, o Vasco está devendo bastante nessa temporada, e a gente não sabe, né? De verdade, no futebol pode durar muito pouco tempo, assim, mas uma derrota acachapante, assim, poderia, com certeza, acabar com o ciclo do Carille no Vasco, até porque na terça-feira já tem um jogo importantíssimo em São Januário contra o Lanús, pela Sul-Americana, são os 2 times que estão disputando a liderança do grupo, né? Então o Carille realmente está bem na corda bamba aí, mais perto talvez do que de cair, do que de ficar, mas uma vitória no Clássico pode mudar tudo e pode elevar muito a moral do time, né? É isso, Noel. E do lado do Flamengo, como a gente já disse, né? O clima é outro, né? O Flamengo que consegue dosar a minutagem do elenco. A gente fala, claro, sobre priorizar o brasileiro dessa vez, algo diferente em relação às últimas temporadas nessa etapa do ano, né? Mas são jogos onde o Flamengo consegue, por exemplo, contra o Juventude, Léo Ortiz e De La Cruz ficaram no banco. O Felipe Luiz poder, né, ter essa possibilidade de sacar o Arrascaeta logo no início do segundo tempo. Então o Flamengo tem conseguido dosar. Claro, é importante o jogo contra a LDU fora de casa na Libertadores, talvez o jogo mais difícil da fase de grupos para o Flamengo.
Mas é isso, né? Priorizar o brasileiro, quando a gente fala, é essa questão de não usar um time todo reserva em nenhum momento nessa etapa do ano. Exato, Bené. É até algo que a gente é acostumado a ver no futebol brasileiro, né? Um time, antes de um jogo de Libertadores, poupar todos os titulares, entrar só com reserva em campo. Isso não, a gente nunca vai ver com o Felipe Luiz. Ele está rodando ali no máximo 3 peças, né, por jogo. E eu acho que ele só vai rodar alguém nesse jogo de amanhã por causa desse jogo, como você falou, é o jogo mais difícil da fase de grupos para o Flamengo e é o jogo que cresceu de importância por conta da derrota para o Central Córdoba na semana passada, a inesperada derrota, né? E dificulta um pouco essa vida do Flamengo. Se ele perde da LDU, ele vai ficar numa situação delicada no grupo. Assim, por mais que o brasileiro seja a prioridade, com certeza essa semana especificamente, o Flamengo está com um foco um pouco dividido, sim, por conta da importância desse jogo da LDU. Mas o Felipe não vai rodar um time inteiro, vai rodar sempre ali, no máximo 3 peças. A tendência é que ele rode agora, por exemplo, ele poupe o Léo Pereira, né, que vem numa sequência grande de jogos. O Pulgar, por exemplo, que também vem numa sequência grande, mas jogou só o primeiro tempo contra o Juventude, já foi sacado, tendência que ele jogue amanhã, e aí o Felipe use também o segundo tempo para tirar um jogador ou outro já pensando no jogo da LDU. E é um elenco muito robusto, né, Raed? Porque a gente falava muito da questão da dupla de zaga, que fez, se eu não me engano, 11 jogos consecutivos, Léo Ortiz e Léo Pereira, e a gente sacava, em algum momento essa dupla precisa descansar. Descansou um no meio de semana, né, na quarta-feira, vai descansar outro no sábado. E quem jogou tem ao lado o Danilo, simplesmente um jogador de seleção brasileira, que, claro, estava lesionado, está voltando também, fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, mas um elenco desse tamanho, ele se coloca à prova em momentos como esse. O elenco do Flamengo é muito bem montado. Uma peça ou outra que a gente fala assim, pô, esse titular para esse reserva aqui poderia ter uma distância menor, né? Muitas vezes é difícil. Como é que você vai ter uma distância, por exemplo, próxima de um Arrascaeta? É difícil também, né? Tem esse lado, né? O Arrascaeta já ganhou uma outra notoriedade no elenco do Flamengo, mas assim, o reserva dele, quando o Felipe ele quer botar, ele pode botar o Gerson naquela função, ele pode botar o Luiz Araújo naquela função, o De La Cruz pode ser adiantado naquela função. Então, assim, é um elenco que, mal ou bem, se você saca o Arrascaeta, você tem opções que não deixa o nível cair tanto. É um elenco muito bem construído, o elenco do Flamengo, e uma posição ou outra que a gente fala que tem uma distância muito grande de titular e reserva. Mas é um negócio bem raro, assim, é um elenco muito bom. É por aí, né, Betão? Um elenco que permite esse tipo de coisa, né? O próprio ataque, né? A gente olhava para a escalação do jogo contra o Juventude, né? A gente sempre fica tentando acertar qual é a força máxima do Flamengo do Felipe Luiz. Mas a gente olhava para o banco de reservas, a quantidade de opções ofensivas, né? Por exemplo, até falando do De La Cruz para frente ali, era um banco de reservas invejável, por exemplo, né? Que o Flamengo tem à disposição para fazer essa rodagem. Você tem o Cebolinha que está voltando, ainda não está num grande momento, mas jogador forte de lado. O Plata faz o lado direito, mas também faz centroavante por dentro. O Felipe gosta de usar ele por ali. Que não é um jogador goleador, mas Gera muito jogo. Briga muito, participa muito do jogo. Aí você tem o Bruno Henrique, que quebra também de centroavante. No ano é quem fez mais gols, né? Mais que ele e o Arrasca, né? Então, assim, são muitos jogadores. Michael, que tem uma deficiência de conclusão, mas um jogador que se movimenta muito, quebra a linha, driblador. Luiz Araújo, que esse tem uma batida boa pro gol, batida forte. São muitas opções. Na mão do Felipe, que é um cara inteligente, está se mostrando um técnico bem tranquilo, observador. Ele tira o máximo desses caras. E ele consegue fazer o que o Red disse. O que foi o veneno pro Tite é remédio pro Felipe, que ele gira o grupo com tranquilidade, ele dá a minutagem pros caras. Ele é muito franco na coletiva, né? O Felipe tem essa vantagem. Ele, na hora da coletiva, fala: olha, eu tenho o melhor elenco do Brasil, talvez o melhor elenco da América, e se esse elenco não jogar, a culpa é minha. Você já parte do princípio, sabe, que tira muito peso dessa situação, ele deixa muito claro. E isso também ele passa para os jogadores. Você vê como o time jogou contra o Juventude, por exemplo. Você vai pegar outros jogos de Juventude, você não viu. O Juventude, eu até acho que o Matias foi muito aberto, assim, 3 atacantes, tudo mais. Só que você vê outros confrontos de Juventude muito mais parelhos com o brasileiro. O Juventude não tocou na bola. Se o Felipe consegue, e acredito que aquele futebol é a meta dele. Assim, ele vai estar realizado se ele conseguir que o Flamengo faça a maior parte dos jogos naquele nível. Acho que é aquele ali que o Felipe procura para disputar tanto o brasileiro quanto a Libertadores. E outra coisa, esse jogo do Vasco é muito importante, é o clássico,
Mas essa vitória, se o Flamengo conseguir a vitória contra o Vasco, ele tem uma sequência até a 10ª rodada, que ele vai enfrentar o Palmeiras, muito semelhante à sequência do Palmeiras. Os dois vão ter clássico, os dois vão ter confrontos de times de baixo da tabela, e imagino que deve ser uma meta até lá, tá na liderança, com até uma certa gordura pro Palmeiras, porque pensando na parada do Mundial, quando você vai largar aqui o Brasileirão, vai parar e vai se dedicar a uma outra competição, né? Então, assim, acho que uma vitória do Vasco encaixa o Flamengo num embalo que os jogos que tem na sequência deixam o Flamengo numa situação muito, muito positiva já nesse início de campeonato. É uma arrancada inicial muito boa que faltou pro Flamengo em algumas das últimas temporadas. Muito por culpa do próprio Flamengo. Exato. Poupar Perfeito. uma hora dessa. Em momentos de Libertadores, de jogar com o time reserva, exatamente. Então temos esse clássico aí amanhã às 6h30 no Maracanã. Murito, Noel, tamo junto. Muito obrigado pelas informações, amigos. Agora sim me despedindo de vocês, cada um do lado certinho aí. Bom trabalho nesse feriadão para vocês. Esse clássico com certeza vai ser muito movimentado amanhã, e tem outro clássico que também promete. Sai nação, ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um coach aqui do nosso canal Mundo Fly, trazendo aí a repercussão aí, né? A imprensa esportiva aí falando aí, Pascoal aí deu papo, deu o seu palpite aí para o grande clássico amanhã entre Vasco e Flamengo. Flamengo vs Vasco aí pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na opinião de Pascoal aí, vai dar Mengão por 3-0. 3-0, o Pascoal chutou alto. Na minha opinião também vai ser 4-1 Mengão amanhã. 4-1, fora o baile aí. E fora os ameaços aí que o Flamengo vai vencer fácil aí o nosso freguês aí, Vasco, né? E na opinião de Zé Elias aí, o Mengão vai vencer por 2-0 aí, 2-1, 2-0 aí. Isso aí é o placar de Zé Elias. Então, galera, você tá deixando aquele canal chegando aqui pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, é que você ficará por dentro de tudo do mais querido e amado do Brasil, Flamengo.